Fala galera, beleza? Eu sou Vinícius Iza, estou acompanhado com meu amigo e advogado da União Libertadora, Dr. Gustavo Lima. Então galera, hoje nós vamos falar sobre esse processo simplificado de contratação temporária do ano de 2020 em Belford Roxo. Galera, por que eu resolvi falar sobre isso? O Gustavo vai explicar a parte jurídica, nós entramos com uma ação e, assim, por que entramos com essa ação? Eu acredito primeiramente que o que gera emprego é a iniciativa privada, ou seja, são os empresários da nossa cidade. O governo, ele não gera emprego, o governo ele simplesmente procura formas para poder te dar algum suporte ali para você conseguir empreender, crescer, isso se baseando numa redução de carga tributária de ISS, por aí vai, isenção de IPTU, e entre outras coisas que podem ser feitas. Então, tendo em vista isso e tendo em vista que em anos passados, geralmente sempre antes da eleição acontece uma contratação mirabolante, nós resolvemos investigar isso a fundo e vimos que existe algo realmente muito estranho, né, Gustavo? Muito suspeito. Muito suspeito, então ingressamos com uma ação. Gustavo, fala um pouco aí sobre essa ação. Então, pessoal, o que nós fizemos lá? Nós fizemos uma representação ao Ministério Público, que é uma informação de fato ilícito ao Ministério Público, pedindo que tome as devidas providências, tá? Então, o que está acontecendo? Eu te pergunto em primeiro lugar, por que a Prefeitura não faz concurso? Por que se faz uma contratação simplificada, tá? Primeiro de tudo, o que eu preciso esclarecer? Existe sim, no ordenamento legal, tá, Ziza? Existe o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, existe uma previsão realmente para se fazer uma contratação temporária, uma contratação excepcional, e isso só pode acontecer em casos determinados em lei. Então, esse artigo ele fica um pouco em aberto. A ideia era do constitucionalista era de que se fizessem leis para regulamentar isso. Então, a nível federal, fizeram-se leis, tá? E a nível municipal, a mesma coisa. Em Belford Roxo, nós temos a Lei 1549 de 2017. Repare que ela é uma lei nova. Sim. Ela é uma lei dessa legislatura, é uma lei desse mandato, dessa gestão, correto. E você repare também que ela é uma lei de iniciativa do prefeito. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um prefeito que escreve uma lei, claro, foi um assessor, não acredito ter sido ele. Sim, óbvio. A mão dele que escreveu. Eu não tenho dúvidas. Mas, a pedido dele, escreveu-se uma lei para regulamentar essa contratação temporária, substituindo lei anterior que vigorava na cidade. Essa lei, ela é municipal, mas existe uma lei federal. Então, qual é o primeiro comparativo aqui? A lei federal que permite esse tipo de contratação, Ziza, ela é muito restritiva, justamente porque não é desejável que esse tipo de contratação seja a regra. Essa contratação é para ser exceção. Então, diferentemente da lei federal, a lei municipal ela é extremamente ampla. Ela é benevolente, ela cria muitas opções, muitas exceções para esse tipo de contratação. Só que, ainda que tenha sido uma lei escrita pelo prefeito, para a prefeitura, praticamente sob medida, sim, ela não foi atendida em todas as suas exigências, tá? Então, nós identificamos algumas irregularidades, algumas desconformidades com a lei, e por isso fizemos a representação ao Ministério Público pedindo providências. Por exemplo, a primeira desconformidade. O artigo 2º da Lei 1549 de 2017 estabelece que essa necessidade que justifica a contratação temporária, sim, ela deve ser excepcional, exato, ela deve ser temporária, sim, e ela deve, principalmente, é aqui o nosso ponto principal, ela deve ser feita quando a emergência ou a excepcionalidade não puder ser suprida com uma contratação regular de funcionários, servidores que sirvam em carreira na prefeitura. Me causa até uma estranheza quando se trata de questão de professores. Sim. Né?
Porque a questão de professor, o meu entendimento, é um concurso que deve ser aberto com todas as prévias antes, né? Para você poder ser avaliado e não simplesmente você levar um currículo ali e pronto. E qual é a excepcionalidade? Por que temporária? Será que ano que vem as crianças de Belford Roxo vão estar todas formadas e aí ninguém vai precisar de escola? Não, então, por que é temporária? E baseado nessa excepcionalidade, eu fico pensando, o que houve com os professores de Belford Roxo? Sumiram todos? Aconteceu alguma catástrofe? Caiu um avião e tinham todos os professores da cidade praticamente? Não aconteceu isso. Precisa haver um processo administrativo, mas eu vou chegar lá. Essa é o principal, o prato principal da nossa representação. A segunda desconformidade com a lei que a gente verificou foi o fato de que precisa haver um decreto do prefeito, olha que fácil, é um decreto do prefeito, para que declare esse ato de urgência, essa excepcionalidade, para só depois fazer a contratação. Nós diligenciamos, prefeitura, tudo, não se tem notícia desse decreto. Mas aí a gente chega ou na cereja do bolo ou no prato principal. O que é? A exigência... No prato principal. Vamos no prato Deixa a cereja para o final. A exigência do artigo 6º dessa mesma lei, qualquer um pode conferir, tá? Pega a lei, olha aí, vai lá ler o artigo 6º. O artigo 6º, ele determina que precisa haver um processo administrativo sério, claro, honesto, que justifique. O processo administrativo é justamente para verificar a situação e justificar a abertura. Não existiu esse processo administrativo sério, com fundamentações corretas. Eu vou citar, assim, é muito difícil você bater no que não existe, no que não tem. Sim. Mas a título de exemplo, por exemplo, o que poderia justificar, Ziza, a contratação temporária de professores? Uma aposentadoria em massa. Os professores, todos tinham mais ou menos a mesma idade, e aí todo mundo resolveu se aposentar em período próximo, ficou ali uma baixa no funcionário. Tem notícia dessa? Não, nenhuma notícia. De repente aí os professores passaram em outros concursos, em outras cidades, em massa também, generalizadamente, e resolveram ir porque a outra prefeitura paga melhor. Também não. Ou, não sei, cansaram de receber em Belford Roxo ou de não receber em Belford Roxo. Esse tipo de coisa também não. Então, assim, eu poderia passar aqui horas citando exemplos que seriam possíveis, mas o que a gente sabe, na real, é que não aconteceu nenhum tipo de excepcionalidade que justifique essa contratação simplificada. Se você me permite a palavra, é algo que me chama muita atenção quando eu lembro do ano de 2018, no período entre 3 de julho a 16 de agosto, quando houve quase 1000 contratações. E o que tem isso parecido com esse processo simplificado de agora? É que ambas contratações, tanto a de nomeação quanto a do processo simplificado, foram em ano eleitoral. Complicado, né? E tem outro detalhe importante. Esse tipo de contratação simplificada exige que depois se faça um concurso público sério. Tem uma emergência aqui, precisamos de professores. Ok. Se cumprisse a regularidade da lei, depois teria que fazer um concurso sério. Mas Gustavo, não está na hora ainda, né? Mal começou. Ok. Mas vamos olhar para a história? Nós tivemos, em 2017, esse mesmo tipo de contratação na Secretaria de Saúde. Você teve notícia aí de concurso para a área da saúde? Nenhuma. Ao contrário, saúde está horrível no município de Belford. 2019, ano passado, teve esse mesmo tipo de contratação para a Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Tem notícia desse concurso? Negativo. Então, assim, o que a gente alega aqui nessa representação ao MP? Um desvio de finalidade. O que é um desvio de finalidade? Quando a prefeitura faz um ato, ou qualquer ente público, tá? Não precisa ser a prefeitura, mas quando se faz um ato, e esse ato, ele deveria ter uma finalidade, mas analisando o ato você percebe que a finalidade dele é outra. Esse desvio ele pode ser tanto explícito como implícito. Aqui a gente entende que ele é implícito, porque ele tenta colocar as coisas como uma necessidade de atender uma necessidade do município, que é a escola, que são professores, é justo, mas a gente entende que, na realidade, aqui se visa burlar um processo seletivo mais sério
mais honesto, com menos possibilidade de indicação, de amigos, de aliados. E o que garante até uma educação de melhor qualidade. Porque a partir do momento que eu abro um concurso, a pessoa vai ter que fazer uma prova, passar por um processo seletivo, ou seja, vai ser o melhor entre os melhores. E com isso eu acabo melhorando a qualidade na educação de Belford Roxo. E isso não vai acontecer a partir do momento que eu começar a botar um carinha que não se sabe quem para avaliar os currículos e contratar qualquer cidadão. E na prática a gente sabe o que acontece, né? Na prática você entrega o seu currículo e começa uma corrida por pessoas influentes para pedir emprego. E o contratado, ele é um explorado, ele é uma pessoa que necessita de um emprego, mas ele não tem nenhum tipo de estabilidade, ele não tem nenhuma liberdade de expressão, porque ele não tem o direito de falar mal do prefeito, ele não tem descanso, porque a gente sabe na prática que é obrigado a ir na reunião do vereador que indicou, é obrigado a ir na reunião da liderança que indicou, o cara nem tem mandato, mas ele indicou, você tem que ir na reunião dele, é obrigado a fazer caminhada com o prefeito, tudo ali, a boca miúda, por baixo dos panos. Mas quem está ouvindo a gente sabe que isso acontece. Todo mundo tem um parente, pelo tamanho de contratação que a prefeitura faz, todo mundo tem um parente, um conhecido que está lá. Hoje eu consigo achar praticamente em cada esquina um nomeado na prefeitura. É uma máquina pública inflada, é um grande cabide de emprego. Como diria o grande deputado federal agora, na época que foi deputado estadual no Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, ele fez um discurso dizendo sobre o cabidaço de emprego. E Belford Roxo resolveu imitar fazendo um cabidaço de emprego. Sim, e o objetivo não é deixar ninguém sem emprego. O objetivo se a prefeitura precisa contratar pessoas para fornecer um serviço público, se ela precisa de fato, esse concurso deve ser público de verdade. Deve haver liberdade, deve haver ampla concorrência para que todos possam tentar. E não que só consiga o peixe, só consiga o amigo, o conhecido, o aliado. Certo, Ziza? Certo, então é exatamente isso. Tá aqui, ó. Nós entramos no processo, tá aqui na minha mão, entendeu? Tá tudo certo. E goste o governo ou não, goste essa gestão ou não, nós vamos estar prezando pelo que é certo para a cidade de Belford Roxo. E você que já acompanha a minha página, acompanha nosso trabalho, sabe, agora nós criamos o nosso movimento no dia 01 de janeiro, né? A União Libertadora. Se você quer ajudar a mudar Belford Roxo, a mudar o estado do Rio de Janeiro, a mudar o Brasil, venha para a União Libertadora, entre na nossa página, faça o seu cadastro lá, automaticamente vai para a planilha, um coordenador nosso vai entrar em contato com você, segue lá no Instagram também, no Twitter, acompanhe nossas mídias. Valeu, galera, nós vamos continuar o nosso trabalho, um forte abraço. Valeu, galera, obrigado.